Pessoal, então eu vou fazer essa pequena videoaula aqui, gente. É pouco tempo aí, 10 minutos, é rapidinho, rapidinho vocês vão observar isso aí. Vocês vão notar que é muito simples, cara. Medidores elétricos é simples pra caramba, até porque nós já aprendemos associação de resistores, né? E já aprendemos também aí geradores e receptores, né? Então, como nós já aprendemos receptores, geradores e receptores, fica muito simples de entender os medidores elétricos, né? Nós temos os dois principais aqui, os outros não vai cair na prova, mas são muito simples, que é a ponte Wilson e o galvanômetro, que ele faz a mesma coisa que o amperímetro, só que corrente de baixa intensidade. A única diferença entre o amperímetro e o galvanômetro é que o galvanômetro ele mede corrente de baixa intensidade. Então olha como é simples. Amperímetro. Qual é a função do amperímetro? A função dele é medir a intensidade da corrente elétrica. Então a função de um amperímetro num circuito é medir a intensidade da corrente elétrica. Ele não tem outra função, a função é essa. Beleza? Como esse cara está distribuído no circuito? Em um circuito elétrico, ele está ligado em série com a resistência. Aí você pergunta, professor, por que o amperímetro ele é ligado em série? Pelo seguinte motivo, porque a corrente que passa na resistência é a mesma corrente que passa no amperímetro. Então, por isso que ele tem que ser ligado em série, para ele detectar a corrente que está passando na resistência. Beleza? Agora acontece o seguinte detalhe. Ele tem que ter uma resistência baixíssima. Porque se a resistência dele for muito grande, a corrente não vai conseguir passar para a resistência. Então ele deve ter uma corrente o quê? Ele deve ter uma resistência o quê? Baixíssima. Ou seja, praticamente nula. Na verdade, não existe, né? Um material com a resistência nula. Mas ele tem que ser baixa o máximo possível. Certo? Para não perder muita energia quando a corrente passar por ele. Em outras palavras, por isso que ele é ligado em série. Então, o amperímetro ele é ligado em série justamente para verificar a corrente que está passando na resistência. Porque será a mesma corrente que vai passar por ele. Ou seja, isso justifica o fato dele ter uma baixa resistência. Ou seja, uma resistência baixa ou uma baixa resistência, né? Tudo bem? Então, ó, essa é a característica dele. O que acontece se você liga ele errado? Ou seja, ele é para ser ligado em série, você liga ele em paralelo. Pode acontecer do cara descuidado cometer esse pequeno erro. Se você ligar ele errado, você vai ligar ele em paralelo. Então, como você liga ele em paralelo, a corrente elétrica ela é inteligente. A corrente elétrica ela vai sempre buscar o caminho que ela gasta menos energia. Exemplo, você tem dois caminhos para ir até a escola. Por um caminho tem um pitbull. No outro caminho tem 50 pitbulls. Ou seja, você vai procurar o caminho que você gasta menos energia. Claro que você vai pelo caminho que só tem um. Então a corrente é inteligente. Então ela vai sempre procurar um caminho que tem menos resistência, ou seja, que ela gasta menos energia. Como no caso você ligou errado aqui, certo? O amperímetro, então o que acontece? Ele tem resistência baixíssima. Então a corrente, quando ela vir no circuito aqui, ó, quando ela vir aqui no circuito, certo? Ao invés de passar pela resistência, ela vai passar pelo amperímetro apenas, que ele está ligado errado. Então, vai funcionar como um curto-circuito. Em outras palavras, isso pode danificar o amperímetro. Então, um curto-circuito pode danificar o amperímetro. Se você olhar o voltímetro, você vai notar que o voltímetro, as características são o oposto do amperímetro. Enquanto o amperímetro ele mede corrente elétrica, o voltímetro ele mede a voltagem, a tensão, a DDP, certo? Então, se ele vai medir a tensão, se ele vai medir a DDP, então, ó, DDP, diferença de potencial. Então, você tem que pegar dois pontos para analisar a diferença entre eles. Então, não pode ser ligado em série. Porque se eu ligar em série,
ele só vai analisar um ponto apenas. Então, o voltímetro não pode ser ligado em série. Ele tem que ser ligado em paralelo, porque ele tem que calcular a diferença de potencial entre dois pontos. Portanto, quando você liga ele em paralelo com a resistência, ele vai analisar o potencial desse ponto com o potencial desse ponto. E aí ele vai analisar o quê? Vai analisar a diferença entre os dois. Por isso que esse cara, ele é ligado em quê? Ele é ligado em paralelo. Aí ele é ligado em paralelo, né? Mede a voltagem. E aí o que vai acontecer? Ele tem que ter uma resistência altíssima, ou seja, muito grande. Ou seja, praticamente infinita. Por quê? Porque a corrente é inteligente. Se você botar aqui no voltímetro uma resistência baixa, ela vai passar pelo voltímetro. E nós não queremos isso. Nós queremos que ela passe pela resistência e o voltímetro detecte quando ela passa nesse ponto e no outro ponto. Então, por isso que ele tem que ter uma resistência muito grande para a corrente não passar por ele. Porque a corrente, como eu disse antes, ela é inteligente. Então, ela vai passar apenas por onde? Vai passar apenas pela resistência. E aí, quando ela passar pela resistência, o voltímetro detectou a passagem dela e aí analisa o potencial nesse ponto, o potencial nesse ponto. A diferença entre os dois é o que nós chamamos de DDP, também chamado de voltagem ou tensão elétrica. Então, o voltímetro mede aí a DDP entre esses pontos aí. Beleza, galera? Galera, como a gente sabe, a resistência é infinita, mas também você pode ligar esse cara errado. O que acontece se você liga ele errado? Ele é para ser ligado em paralelo, você liga ele em série. Como a resistência dele é muito grande, quando a corrente chegar no voltímetro, ela para, ela fica ali. Então você tem uma resistência muito grande. Então quando a corrente chegar, vai gastar toda a sua energia nesse aparelho. Então ela para por ali mesmo, ou seja, ela vai funcionar como uma chave aberta. Não vai passar corrente se você ligar ele errado. Então observe, amperímetro ligado em série, voltímetro paralelo. Amperímetro, está aqui a representação, ó, a ligação em série, está aqui a representação do voltímetro ligado em paralelo. A resistência do amperímetro tem que ser baixa, certo? Para a corrente não parar. A do voltímetro tem que ser o contrário, tem que ser altíssima para a corrente não passar por ele. Ligado errado, o amperímetro vai causar curto e o voltímetro ligado errado vai causar chave aberta. Acabou, só isso. Aí você pode dizer, professor, e nas representações? É a mesma coisa que a gente tinha feito antes, observa. Ó, a gente já tinha feito isso antes. Vamos botar um amperímetro, por exemplo. Vamos botar um amperímetro. Então você tem aqui, ó, você tem aqui um gerador, ó, tem uma resistência interna aqui, você tem um gerador, você tem aqui uma resistência, tem aqui um amperímetro, tem aqui uma resistência. Eu não vou botar receptor não, para ficar mais tranquilo o exemplo. Mas a forma é a mesma, né? É só usar a equação de Pauli que nós já conhecemos. Então aqui eu tenho essa resistência, digamos que ela vale 2 ohms. Eu tenho aqui essa força eletromotriz que vale, vamos dizer, 60 volts. Eu tenho aqui essa resistência que vale 8 ohms. Eu tenho essa resistência que vale 10 ohms. Aí a pergunta é, qual é a leitura do amperímetro? Ou seja, qual é a corrente que passa pelo amperímetro? A mesma que passa em todo o circuito. Por quê? Porque está ligado em série. Se está ligado em série, a corrente é a mesma para todo mundo. Então, como está ligado em série, a corrente é a mesma para todo mundo. Então, a mesma corrente que eu achar no circuito é a mesma que passa pelo amperímetro. A moral da história é só usar a lei de Pauli. E o que é que diz a lei de Pauli? A lei de Pauli vai dizer que eu tenho o somatório das forças eletromotrizes menos o somatório das forças contra-eletromotriz dividido pelo somatório das resistências. Se nós notarmos, pessoal, não tem receptor, então é zero.
e o receptor é 0. Temos uma FEM, ela vale 60. 60. Temos resistência, vamos somar todo mundo, porque todo mundo está em série. 2 mais 8, 10. 10 mais 10, 20. Dividido por 20. 0 em cima, 0 embaixo, corta. 6 dividido por 2, 3. Acabou. Ou seja, a corrente que passa no amperímetro é igual a 3 amperes. Só isso. Muito simples, galera. Não tem o que fazer não, é muito simples. Ou seja, você só tem que analisar o que está ocorrendo no circuito, porque ele vai analisar a corrente que passa pela resistência. E como ele é em série, se tiver todo mundo em série, a corrente é a mesma em todos os pontos. Beleza? Galera, vou fazer outro exemplo agora de voltímetro, tá?